Meus irmãos e meus amigos, o desejo do meu coração é que a palavra de Deus esteja te fortalecendo como crente em Cristo, salvo no Senhor, fortalecendo aí os princípios da tua fé, este alicerce espiritual, para que os seus conceitos cristãos sejam firmados cada dia mais e que eles possam estar sendo esclarecidos através da palavra de Deus, a fim de que você se aproxime mais do Senhor, para uma vida cristã, para uma vida espiritual, para uma vida melhor e mais firme no Senhor, servindo cada dia melhor ao nosso Salvador. Ao amigo que ainda não é um crente salvo em Cristo, que você possa estar aprendendo como se aproximar de Deus e aprender também o valor da nossa fé, o grande valor da fé, quando ela é oriunda do Senhor Jesus e tem Jesus como a base, como firmamento, como princípio. O apóstolo Pedro, ele usa chamar a fé de preciosidade. Ele diz aqui no capítulo 1 da sua primeira carta, o versículo 7, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A preciosidade da nossa fé. No verso 9 ele diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação. O apóstolo Paulo, eu creio que Paulo não venha a ser o caso, o que importa é que a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, o escritor dessa epístola, ele disse que a fé é o princípio das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Portanto, eu quero chamar a atenção do querido irmão, do amigo, para algumas expressões, para alguns detalhes que nos apresentam, que nos é apresentado nesses textos, a fim de que cheguemos a uma conclusão da fé bíblica, da fé verdadeira, da fé em Cristo Jesus. Se o escritor aos Hebreus chama isto a fé de princípio, de firmamento, de base, Pedro, por sua vez, diz que ela é preciosa. E ela, como preciosidade, ela tem por fim alcançar a salvação das nossas almas. Por sua vez, o escritor aos Hebreus repete mais uma vez dizendo: a fé é o princípio das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Portanto, está mostrando, através da palavra do Senhor, que a fé, além de ser preciosa, ela é o firme fundamento. Ela é a base fundamental para alcançarmos aquilo que nós não estamos vendo. Logo entendemos que a fé, ela é a base para a esperança. A fé gera esperança. Nós falamos isto na mensagem anterior, que quando a nossa fé está em Cristo Jesus, esta fé ela gera a esperança, que a esperança é nada mais, nada menos do que a fé no futuro, a certeza de alcançarmos aquilo que nós não estamos vendo. É exatamente o que Pedro disse, que o fim da vossa fé alcance a salvação das vossas almas. Como se vê isto no concreto? Como se vê isto palpavelmente falando? Vamos para o texto que eu citei na mensagem anterior, de Marcos capítulo 5, creio que os irmãos e amigos devem estar lembrados, que eu citei esse texto sobre aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue. Mas alguns detalhes dentro desse texto que me chamam muito a atenção, e eu espero também que chame a sua atenção e que possa esclarecer melhor aquilo que os escritores
tanto de Hebreus quanto o apóstolo Pedro, escrevendo, disse que a nossa fé é o firme fundamento e é a prova das coisas que se esperam, é a certeza daquelas que não estamos vendo e que, por fim, a nossa fé alcança a salvação da nossa alma. Esse é um conjunto de palavras que tem um significado, porque já existe uma prova na Bíblia de quem viveu exatamente esses preceitos, de quem experimentou esta prova na sua vida. Vamos então para Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, o que nos diz a Bíblia até o verso 29 é interessante. Marcos capítulo 5, 25 a 29 diz assim: E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito. São detalhes que nos chamam muito a atenção quando lemos o texto. Ela tinha um fluxo de sangue e ela havia padecido muitos com os médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando nisso, antes indo a pior. Se juntarmos aqui os detalhes do texto, do versículo lido, dá para se entender que essa mulher estava miseravelmente prejudicada, terrivelmente debilitada. Ela passava por uma situação que eu creio que nenhum de nós estamos passando e espero que jamais venhamos passar. O verso 27 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou a sua veste. Aqui surge uma pergunta: por que esta mulher queria tocar as vestes de Jesus? Por que ela, com tanta dificuldade, ela adentra aquela multidão compacta que lhe atropelava, e ela se arrastando, ela vem até onde está Jesus e toca na orla da veste de Jesus? Não é curioso entendermos ou fazermos esse questionamento a nós mesmos? Por que que esta mulher fez tanto esforço depois de sofrer tanto à mão dos médicos, despendido tudo quanto ela tinha, todo o seu recurso, indo cada dia ficando pior? Será que ela agora poderia achar solução em uma pessoa, em um homem chamado Jesus? A verdade é que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela não escutou, ela ouviu, ela entendeu quem era Jesus. E ela queria fazer verdadeiramente palpável aquilo que ela tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi tomada por uma fé sobrenatural. Ela cria muito no tratamento médico e deve-se crer porque é o meio que Deus estabeleceu para os que estão doentes. Mas sobre tudo isto, aquela mulher teve uma fé sobrenatural no homem a quem ela tinha ouvido, de quem ela tinha ouvido falar, Jesus, o Filho de Deus. Porque ela veio por trás de Jesus, entre a multidão, e tocou a orla do seu vestido. Olha, a resposta está no versículo 28. Porque dizia, ela falava de si para si mesmo. Isso é fé. Aquilo que está dentro, que você não pode ver, é abstrato. Mas ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Que coisa fantástica é a fé. Se eu tão somente tocar, ela tinha certeza absoluta. Essa mulher tinha agora o que disse o escritor aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, ela tinha agora um princípio. Ela sabia absolutamente que se tocasse nas vestes de Jesus, ficaria sã. Ela não estava vendo a cura,
Ela não estava vendo a sua saúde, mas a fé dizia isto para ela, porque a fé é a certeza das coisas que se não veem. Então ela estava dentro de um conceito bíblico que todos nós precisamos, como disse Pedro, para que no final da nossa fé alcancemos a salvação. Aqui cabe uma pergunta a nós. Nós que dizemos crer em Cristo, já temos certeza absoluta da salvação? Porque o fim da fé é a salvação. Aquele que crê tem a vida eterna. Se duvidas, então não está aperfeiçoado no amor. Não é fé, porque a fé é o princípio das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. A mulher tinha as duas coisas ao mesmo tempo. A certeza das coisas que se esperam, ela esperava ser curada, mas ela tinha também a certeza de que iria ser curada, porque ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar Jesus, eu ficarei sã. Isso é no mínimo fantástico. Isto é o que nós chamamos, ou que a Bíblia chama de fé em Deus, fé em Cristo, fora de toda a nossa possibilidade de entendimento. É o entendimento dado pelo Espírito Santo. Agora o versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Imediatamente a sua fé correspondida. Querido, eu quero chamar a atenção daqueles que ainda não são salvos em Cristo Jesus, ou daqueles que se dizem salvos, mas que acham que a salvação se perde, que qualquer pecado pode lhe tirar a salvação, ou melhor dizendo, aqueles que esperam um dia serem salvos porque tem fé que um dia Deus vai lhe salvar e vai lhe colocar num bom lugar. E essa é a expressão que temos visto em muitas reuniões fúnebres da parte dos amigos, daqueles que estão naquela reunião em desejo àquele que morreu, dizendo: Deus lhe deu um bom lugar. Olha, esqueça disso. Se a fé não te traz salvação agora, depois da morte é impossível. Essa mulher é prova viva disto. Ela diz que quando tocou em Jesus, logo, imediatamente, ela sentiu estar curada da sua enfermidade. João capítulo 5, verso 24, disse Jesus: aquele que crê tem a vida eterna. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Romanos capítulo 10. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E disse Paulo ao carcereiro em Atos capítulo 16, portanto a fé é algo, embora sendo abstrato, mas o seu resultado é concreto. Se pode ver, sentir e pode-se ter naquele que acredita da maneira bíblica como algo fundamental. Agora quero chamar-lhes a atenção para, após esta aproximação pela fé do Senhor Jesus, Jesus se volta para esta mulher. Até aqui Jesus apenas perguntou quem havia lhe tocado, mas ele esperava o momento certo para poder fazer declarações. Ele espera que nós cremos. Quando nós cremos de acordo à Bíblia, então Jesus se volta para nós. Ele fez 4 grandes declarações a esta mulher, que eu quero chamar a atenção, que está no versículo 24. A primeira expressão é esta: Jesus lhe disse: filha. Que coisa linda! Estamos falando sobre a felicidade dos filhos de Deus. Esta mulher agora não era mais uma enferma, não era mais uma sofredora, uma dependente dos médicos. Ela não era mais uma debilitada pela enfermidade. Ela agora era uma mulher livre, sobre tudo isto, uma filha de Deus. Jesus declara dizendo: filha, é o assunto
de nossas lições sobre a felicidade dos filhos de Deus. Olha o privilégio e a alegria que essa mulher teve agora. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador pessoal também tem essa mesma felicidade de ver da boca de Deus e do Senhor Jesus esta expressão paternal, filha ou filho. Esta é a primeira declaração que Jesus Cristo fez àquela mulher. A segunda declaração que Jesus fez foi: a tua fé te salvou. O fim da fé sempre é a salvação. Se você tem fé e não é salvo, esqueça, porque não é fé o que você tem. É o que disse Pedro: alcançando o fim da vossa fé, a salvação. É o que disse o escritor aos Hebreus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que a gente não vê com os olhos materiais, mas a gente vai ver com os olhos espirituais. Portanto, Jesus afirmava dizendo: a tua fé te salvou. A terceira declaração que ele faz para aquela mulher: vai em paz. Jesus, no capítulo 9 da profecia de Isaías, é chamado de o príncipe da paz. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Ele veio para trazer a paz que o mundo não pode dar. Essa paz está no espírito, essa paz está na alma, e essa paz só pode ser alcançada através da fé, que é o caminho pelo qual se alcança Deus, como essa mulher fez. Por isso ele diz: vai em paz. Agora, a última expressão que ele usa no versículo 24 é: sê curada desta tua enfermidade. Olha, eu quero chamar a atenção para algo importantíssimo aqui nesse fechamento. Se a mulher sentiu logo, no versículo 29, estar curada da sua enfermidade, ela precisava ter um atestado de definição da sua enfermidade. Será que é só a emoção que eu estou sentindo? Será que eu estou apenas tendo uma emoção porque eu tenho tanta vontade de ser curada e eu achei que eu estou curada? Esta é, muitas vezes, a vida, ou seja, o que tem acontecido com muita gente nesse mundo, no mundo de curandeiros que se dizem cristãos, às vezes são levados à loucura da emoção e no momento dizem estou curado. De repente volta a ter a mesma doença, a mesma enfermidade, porque a cura não foi real, mas aqui a cura foi real. Ela sentiu no verso 29 estar curada da sua enfermidade, e no verso 34, melhor dizendo, o verso 34, eu citei verso 24, mas o verso 34, na última declaração de Jesus, era o atestado de lisura da enfermidade daquela mulher. Ele declara dizendo: sê curada da tua enfermidade. Todo aquele que se aproxima de Deus pela fé tem esse certificado de garantia: ser salvo. Não é que você está salvo, mas ser salvo, porque estar é um momento transitório, passageiro. Isso pode passar, mas estar é um atributo de Deus. Deus disse: eu sou o que sou. Então eu não estou salvo, eu sou salvo. Por isso Jesus declara para aquela mulher: ser salvo. Como é que está a sua fé? Como é que está a questão da sua salvação em Cristo Jesus? Que Deus permita que você possa ter entendido perfeitamente o que esta palavra disse e que ela continue falando ao teu coração. Minha oração é que o seu coração seja aberto, que a sua mente venha entender esses conceitos da fé e que através da fé você possa receber Jesus como seu Salvador e experimentar o que esta mulher experimentou, alcançando o fim da vossa fé, a salvação. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, a você e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.